Após a perda trágica do filho, revelações surpreendentes expõem traições ocultas no casamento. Mariana olhava pela janela do hospital. A cena lá fora era um borrão de cores que refletia a vida que continuava, mas dentro dela havia apenas escuridão. Miguel, seu querido filho de 8 anos, estava em uma cama de hospital, cercado de aparelhos que apitavam, lembrando a cada beep que a vida nem sempre é doce como o café que sua mãe fazia toda manhã. As lembranças dos risos infantis e dos jogos no quintal eram como facadas em seu coração. O silêncio na casa, agora, era ensurdecedor. Carlos, seu marido, parecia tão distante, como se a dor de perder o filho tivesse colocado uma barreira entre eles. Depois da morte de Miguel, o lar que era um refúgio apenas trazia tristeza. Carlos se afundou no trabalho, frequentemente voltando tarde, enquanto Mariana se via sufocada pelo luto. As conversas entre eles tornaram-se raras, e quando aconteciam, sempre terminavam em gritos, palavras que desaguavam em desgosto. Por que você não pode sentir a minha dor? Mariana gritou em uma tarde nublada, o olhar fixo no marido que, em seu silêncio, parecia mais uma sombra indiferente. Os dias passaram, entre lágrimas e lembranças. Foi em uma dessas tardes sombrias que ela decidiu abrir o diário de Miguel, um pequeno livro com desenhos coloridos e palavras que só uma criança poderia escrever. As páginas estavam repletas de rabiscos e amores inocentes, mas uma página em especial fez seu coração disparar. Ali estavam as palavras de Miguel sobre o pai, incluindo conversas que Mariana nunca soube que aconteceu. Ela leu e releu, e a cada linha, a traição de Carlos começou a se revelar. Não era só uma traição com outra mulher, mas uma traição à memória do filho e ao amor que parecia existir entre eles. Era como se Mariana estivesse segurando não apenas o diário de Miguel, mas a verdade nua e crua sobre seu casamento e sua vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Montada sobre a tempestade de emoções, Mariana decidiu que não seria mais uma vítima silenciosa. Ela começou a escrever em seu diário. As palavras se tornaram poesia que ecoava na dor compartilhada com seus alunos. Cada verso a fazia mais forte, mais determinada a lutar pela memória de Miguel. As aulas, antes mecânicas, se transformaram em momentos de empoderamento e esperança, onde Mariana incentivava seus alunos a expressar suas dores e suas alegrias. O confronto com Carlos era inevitável. Mariana sabia que, ao encerrar o ciclo de silêncio e negação, precisava enfrentar a verdade. Com o coração palpitando e a respiração pesada, ela preparou um discurso que continha indignação e amor. Mas, no momento em que as palavras estavam prestes a sair, um bilhete anônimo escorregou de dentro do diário de Miguel, caindo aos seus pés. O que será que essa revelação trará à tona? A mente de Mariana girava com perguntas, enquanto ela se preparava para descobrir não apenas a verdade sobre Carlos, mas a força que tinha dentro de si, uma força que poderia redefinir seu futuro e o legado do filho amado. Mariana agachou-se ao lado do bilhete, seu coração acelerando. Aquela pequena folha guardava um mistério que poderia mudar tudo. Com mãos trêmulas, ela pegou o papel e abriu cuidadosamente. A letra era infantil, mas as palavras eram pesadas. Papai, quando você me levará para brincar de novo? Por que você não fala mais comigo? Uma sombra de desespero envolveu Mariana. As frases simples, escritas pelo seu filho, faziam sua alma se contorcer. O que mais Miguel poderia ter sentido, além da alegria e do amor que ela acreditava que existiam entre pai e filho? Ela jamais imaginou que Carlos não apenas se afastara dela, mas também do próprio filho. O bilhete parecia um grito abafado, um chamado que ecoava entre os aparelhos do hospital e os recantos da alma de Mariana. A dor a invadiu como uma onda. As palavras de Miguel se misturaram às de sua indignação. Por que Carlos nunca foi capaz de ver a tristeza no olhar do pequeno? Mariana se levantou, levando consigo a força que as emoções daquela folha estavam proporcionando. Definitivamente, ela não permitiria que essa situação continuasse. Era hora de abrir os olhos para a realidade de seu casamento e lutar pela verdade. Após a desgraceira dos últimos meses, Mariana decidiu que precisava de um espaço para se organizar. Ela pegou o carro e dirigiu até o parque onde costumava brincar com Miguel. Cada árvore, cada canto parecia sussurrar lembranças.
Ao descer do carro, a brisa suave batia em seu rosto, e ela respirou fundo, sentindo a energia do lugar. Enquanto caminhava, lembranças calorosas a envolveram. O sorriso de Miguel correndo atrás das borboletas, as tardes ensolaradas de piqueniques e risadas. Contudo, a sombra de Carlos pairava por trás dessas memórias, como um nevoeiro que nunca se dissipava. Mariana já não queria viver naquela confusão. O clima de sombra e luz multiplicava seu desejo por mudança, por resposta. Lá, sentada em um banco, ela começou a escrever. A caneta dançava nas páginas, liberando tudo que estava trancado dentro dela, a tristeza, a raiva, a dor e a esperança. Ela registrou questionamentos sobre Carlos. Por que você não viu o que estava acontecendo? Por que não foi presente? Os pássaros começaram a cantar enquanto o sol se punha, e algo dentro dela começou a se acalmar. Uma ideia brotou lentamente. Talvez a conversa que vinha se formando em sua mente não fosse apenas sobre acusar Carlos, mas sim um verdadeiro diálogo sobre sentimentos. Ela não queria mais apenas apontar dedos, mas abrir um espaço para entender. O que levou os dois ao abismo da incomunicabilidade? O que estava latente neles que dificultava a aproximação? Mariana decidiu que era hora de procurar Carlos. Um encontro que poderia ser o começo da cura ou da separação. Mas ela sabia que precisava ser ousada, trazer a verdade à tona, mesmo que isso significasse mais dor. Levantou-se e seguiu para casa com uma determinação renovada. Ao entrar no apartamento, viu Carlos sentado à mesa, com a cabeça baixa, envolto em pensamentos. O olhar distante refletia a própria dor. Mariana respirou fundo, lembrando-se do que Miguel escreveu. Eu só quero brincar de novo. A expressão do filho em seu diário se revezava com a imagem do marido. Era hora de reencontrar a conexão perdida ou, ao menos, tentar. Carlos, precisamos conversar, ela disse, a voz tremendo, mas firme. O olhar dele se ergueu lentamente e, por um momento, o tempo pareceu parar. O silêncio se arrastou entre eles, carregado de perguntas não feitas e verdades ocultas. O que diria? O que ele responderia? Mariana sentiu a adrenalina subir. E, em meio ao silêncio, uma nova revelação se formava na atmosfera, trazendo à tona um dilema. Serão capazes de encarar a dor juntos? Enquanto isso, outra surpresa se aproximava. Uma notificação inesperada no celular de Mariana poderia mudar tudo o que ela pensava saber. O olhar de Carlos, que antes parecia tão vazio, agora refletia uma centelha de curiosidade e medo. Mariana podia ver o seu coração pulsar descompassado, assim como o dela. O silêncio que se instalou era opressivo, mas ao mesmo tempo carregava um potencial quase elétrico. Ela sentia que aquela conversa poderia desatar nó que aprendia há meses. Carlos, eu encontrei um bilhete de Miguel. Mariana começou, mas a voz falhou, engolindo as palavras que carregavam dor e desespero. O marido franziu a testa, o semblante mudando rapidamente de surpresa para apreensão. Um bilhete? O que ele disse? A voz dele era tensa, como se estivesse lutando contra uma maré de emoções. Mariana respirou fundo, buscando coragem para revelar não apenas o conteúdo do bilhete, mas a verdadeira extensão da sua própria dor. Ela então recitou as palavras escritas pela criança, lembrando-se de cada sílaba que tinha impregnado aquele papel. Papai, quando você me levará para brincar de novo? Por que você não fala mais comigo? O rosto de Carlos empalideceu, e os olhos dele se encheram d'água. Era a primeira vez que ele refletia a tristeza do filho. Mariana, eu não sabia que Miguel se sentia assim. As palavras dele saíam arrastadas, quase como se a realidade estivesse começando a abalar seus alicerces. Como você não sabia, Carlos? O desespero começou a sair de seu controle. Como você pôde ignorar tudo isso por tanto tempo? A discussão tomou um rumo difícil, mas Mariana percebia que havia um espaço a ser preenchido com diálogo. Ele não culpava apenas Carlos, havia uma parte dela que também se sentia culpada. As duas almas estavam tão perdidas em seus próprios labirintos que não conseguiam encontrar o caminho de volta. Os dois se sentaram à mesa, a intensidade da conversa crescendo à medida que revelavam suas angústias. Carlos falou sobre o peso do trabalho, a pressão que sentia para ser o provedor, enquanto Mariana desnudou as suas próprias fragilidades. A vida tinha sufocado aos poucos, levando-o a um estado de desespero que ela não conseguia compartilhar. Eu só queria te proteger, Mariana. Achei que se eu trabalhasse duro, tudo ficaria bem. A voz de Carlos tremia, e as lágrimas que escorriam pelo seu rosto pareciam as gotas de chuva que caíam lá fora. Mas eu não percebi que ao fazer isso, eu estava machucando vocês, machucando nosso filho.
Foi um momento de vulnerabilidade, onde a dor de ambos se entrelaçou numa dança improvisada, apesar da tristeza. Mariana viu, naquele instante, uma fração do homem que se apaixonou, um pai que ainda poderia lutar por Miguel e por eles. Mas o peso da culpa ainda pairava no ar. Isso ainda é possível, Carlos? Mariana perguntou, a ansiedade estampada em seu rosto. Conseguiremos resgatar o que perdemos? Ele levou um tempo para responder, como se ponderasse não apenas as palavras, mas todo o peso de uma nova esperança. Se conseguirmos encarar a dor, talvez possamos. Uma nova notificação interrompeu o clima tenso. Era uma mensagem que parecia ter o poder de alterar tudo novamente. Com as mãos trêmulas, Mariana pegou o celular, sem saber que o que estava prestes a descobrir poderia transformar sua luta pela reconexão em um novo pesadelo. Seriam eles capazes de suportar mais uma verdade oculta? O clima que antes pulsava com a possibilidade de reconciliação agora se tornava uma armadilha. Mariana olhou para a tela do celular, a mente turva de receios enquanto os dedos hesitavam. A notificação brilhava como um alerta, prometendo um novo desvio na já turbulenta história de sua família. O coração dela martelava, ansioso, inquieto. Mariana, o que é isso? A voz de Carlos cortou o silêncio novamente, quebrando a bolha de expectativa que havia se formado entre os dois. A última coisa que ela queria era causar mais desconforto, mas a pressão das palavras na ponta da língua já não a deixava escolher o que fazer. É uma mensagem da professora do Miguel, ela admitiu, a voz tremendo enquanto suas mãos se moviam para abrir a mensagem. Carlos se inclinou para perceber a tela, seus olhos fixos nas palavras que poderiam desvendar segredos ainda mais sombrios. Oi, Mariana. Eu gostaria de conversar com você sobre o Miguel. Temos notado algumas mudanças no comportamento dele nas últimas semanas. Vamos falar sobre isso quando você puder? Mariana respirou fundo, a pressão em seu peito se intensificando. A necessidade de esconder e a vontade de saber formavam uma batalha interna. A professora percebeu algo que eles não notaram? O desespero começou a se consolidar novamente. Ele estava tão feliz na escola, Carlos, não é? Não pode ser verdade. Ela balançava a cabeça, buscando algum rastro de esperança. Mas a expressão de Carlos já dizia o contrário. A sombra da culpa o acompanhava como um manto. Precisamos falar com ela, ele finalmente disse, a voz mais firme. A determinação em suas palavras misturava-se à incerteza. Se o Miguel está enfrentando dificuldades, nós dois precisamos saber como ajudar. O que estava guardado entre os dois parecia mais profundo do que um simples bilhete. Mariana sentia que a cadeia de desconexões lhes deixava uma fragilidade monstruosa. Ela tentava pensar em como o filho poderia estar se sentindo, como ele poderia estar lutando em silêncio. O pensamento a partia. Carlos tomou a iniciativa, pegando o celular da mão dela. Vou ligar para a escola. Precisamos resolver isso agora. Ele parecia decidido. Isto a acalmava, mas só um pouco. Quando o marido se afastou para fazer a chamada, Mariana sentiu uma onda de solidão. A dor pelos segredos não falados e pela falta de comunicação parecia ainda mais latente naquele momento. Enquanto Carlos falava ao telefone, Mariana olhou para a janela. A chuva continuava a cair, a batida dos pingos se misturava com o barulho do coração, e as nuvens pesadas pareciam refletir o seu estado emocional. Era como se a vida lá fora tivesse o mesmo peso que havia dentro dela. No momento em que Carlos desligou, algo em seu olhar fez o corpo de Mariana se contrair. O que foi? A palavra veio silenciosa, mal conseguindo atravessar os lábios. Ela disse que há relatos de que Miguel estava se isolando, que não estava se envolvendo nas atividades, até mesmo brincadeiras. Alguns professores notaram também que ele estava mais triste. A voz de Carlos se rompeu, e ele parou, forçando-se a manter o controle. A ideia de Miguel triste, de sofrimento, era mais do que Mariana podia suportar. As lágrimas começaram a escorregar, e ela sentiu a angústia voltando. Como nossos olhos estavam tão fechados, Carlos? O que estamos fazendo com o nosso filho? Vamos mudar isso, Mariana. Precisamos nos reunir, buscar ajuda. Não vamos deixá-lo passar por isso sozinho. A seriedade no olhar dele aprendeu, mas a dor ainda doía demais. Era hora de encarar não só os problemas de Miguel, mas também o que havia entre eles. Carlos tocou o rosto de Mariana, tentando transmitir segurança em meio ao turbilhão. Assim, juntos, eles sabiam que precisavam se despir das barreiras que os separavam. Mas essa jornada traria à tona verdades que eles ainda não estavam prontos para confrontar. Com a energia armada pela tensão da conversa, Mariana sentiu um arrepio na nuca.
E se houver mais coisas escondidas que não sabemos? Carlos a observou, a incerteza apoderando-se de seu semblante. Então, que venham. Precisamos enfrentar tudo isso juntos, por Miguel. E por nós. Naquele momento, o clima de esperança se transformou em um abismo de perguntas. O que mais estava oculto e que ainda poderia desmoronar suas vidas? Mariana olhou para o marido, sabendo que a mudança não viria sem sacrifícios, e que cada revelação poderia ser uma espada de dois gumes. O que mais eles precisavam descobrir antes que suas vidas se tornassem irreparáveis? Mariana olhou para Carlos, seu coração se dividindo entre o desejo de enfrentarem a verdade juntos e o medo do que poderiam descobrir. A sala parecia menor, as paredes carregadas de segredos que os dois haviam guardado por tanto tempo. Eles precisavam de respostas, mas o que isso poderia significar para o futuro? Vamos conversar com a professora amanhã de manhã, Carlos disse, sua voz agora transparecendo uma determinação renovada. Ele puxou uma cadeira e se sentou em frente a ela, mantendo o olhar fixo no dela, como se ali pudesse encontrar a força que ambos precisavam. E se ela disser algo que nós já sabemos, mas não queremos admitir? Mariana balbuciou, o medo se esgueirando por trás das palavras. O pensamento de que Miguel estava lidando com dificuldades que passaram despercebidas por eles era quase insuportável. Carlos respirou fundo, encontrando as palavras certas para acalmá-la. Seja o que for, Mariana, temos que nos unir. Isso é sobre o nosso filho. Precisamos ser fortes por ele. Ela assentiu, mas a dúvida ainda pesava como um tijolo em seu peito. Se Miguel estiver realmente passando por isso, e nós não percebemos, então o que mais ele pode estar escondendo de nós? A expressão de Carlos se tornou sombria, como se uma sombra cortasse o brilho de seu olhar. Precisamos de mais do que apenas as palavras da professora. Precisamos ouvir Miguel. Perguntá-lo diretamente. Falar com ele, sem barreiras. A ideia de ter essa conversa com o filho fez o estômago de Mariana se revirar. Como ela lidaria com as questões que ele poderia levantar? E se ele a culpar por não estar lá quando mais precisou? O medo de que Miguel pudesse afastar-se ainda mais parecia mais real do que nunca. Carlos, percebendo o peso que a dúvida provocava, aproximou-se e segurou a mão de Mariana. O calor do toque era um lembrete de que, apesar das dificuldades, eles ainda eram uma equipe. Se fizermos isso juntos, talvez possamos encontrar um caminho. Você não precisa passar por isso sozinha. Ansiosamente, as horas foram passando até que a luz da manhã finalmente rompeu a escuridão da noite. Mariana acordou com um misto de ansiedade e determinação. Olhou para Miguel, que ainda dormia tranquilamente no quarto ao lado, e seu coração se encheu de dor. Como ela poderia protegê-lo se os próprios fantasmas do passado ainda dançavam ao redor dela? Você está pronta? Carlos perguntou assim que chegaram à escola. A pergunta, simples e direta, carregava um peso que Mariana não conseguia ignorar. Um simples gesto que poderia decidir o destino de sua família. Ela sorriu de forma hesitante. Sim. Vamos descobrir o que está acontecendo. A coragem não vinha de uma sensação de proteção, mas do compromisso em lutar por Miguel. Não importa o quão doloroso isso fosse. Na sala de aula, a professora as aguardava com um olhar preocupado e ao mesmo tempo esperançoso. Quando começaram a conversar, Mariana sentiu as palavras dela como uma avalanche, desnudando a situação real de Miguel. Cada frase que ecoava na sala parecia dissolver o chão sob seus pés. Ele se fechou para nós, a professora explicou. Mudanças em casa podem ter influenciado isso. Ele está apreensivo, e o silêncio só aprofunda a solidão. Mariana sentiu uma tempestade de emoções brotando quando a professora mencionou o que, de fato, se passava com seu filho. Cada novo detalhe era um golpe no coração. Como não tinham visto essas mudanças mais cedo? Como suas palavras, mais do que simples frases, se tornaram correntes que os prendiam. Ele sente que não pode falar com vocês. Tem medo de magoar, continuou a professora, com a voz mais suave agora. Mariana queria gritar, mas a única coisa que conseguiu fazer foi apertar a mão de Carlos, enquanto sua mente corria em direções que ela não estava pronta para enfrentar. Quando a conversa terminou, Mariana ainda não tinha certeza do que fazer a seguir. Conversar com Miguel parecia frágil e complicado, uma camada de tensão aumentava a cada instante. As dúvidas que antes eram internas agora estavam à vista. Ao saírem da escola, Carlos a observou, a expressão dele apenas confirmando que eles não haviam terminado essa batalha. Precisamos conversar com Miguel, mas também devemos ser honestos entre nós. O que mais estamos escondendo?
Mariana aprofundou o olhar, seu coração disparando novamente ao perceber que o silêncio poderia ser o maior inimigo deles. A expectativa pressionava como um peso na espinha. O que mais estava além do horizonte? E se a verdade, ao invés de libertá-los, os aprisionasse ainda mais? Certo, vamos fazer isso, ela respondeu, engolindo as palavras enquanto se preparavam para encarar a próxima etapa de suas vidas. Mas no fundo, uma voz sussurrava. O que mais poderia ser revelado, que poderia mudar tudo novamente? Mariana e Carlos voltaram para casa, a atmosfera na sala se sentindo densa, quase como se o ar estivesse pesando sobre eles. O surpreendente papo com a professora reverberava em suas mentes, ecoando as incertezas que pairavam como nuvens escuras. Miguel se fechou e, embora agora soubessem disso, o que fazer com essa verdade era outra história. Ela começou a arrumar a cozinha, cada movimento mecânico tentando afastar o turbilhão de emoções que a consumia. Carlos a observava, preocupado. Quer que eu ajude? Perguntou, como se desse uma trégua ao silêncio tenso. Isso é algo que eu preciso fazer sozinha, respondeu, sem olhar para ele, a voz embargada. Era preciso alinhar os próprios pensamentos antes de interagir com Miguel. Cada prato lavado era um verso não dito, cada copo guardado uma questão sem resposta. Carlos se afastou, entendendo que ela precisava de um tempo para si. O silêncio da casa se tornava ensurdecedor. Ele decidiu que era hora de refletir sobre os próprios erros e medos. Enquanto caminhava pelo corredor, sentiu um arrepio ao passar pela porta do quarto de Miguel. Jamais imaginou que a situação tivesse chegado a esse ponto. Nervosamente, Mariana respirou fundo e sentou-se no sofá, o olhar perdido em um canto qualquer da sala. Seus pensamentos giravam em torno de Miguel, da dor que ele não demonstrava, e do quanto poderiam ter sido melhores como pais. A culpa corroía, arranhando a casca da consciência. A gente estava tão focada em nossas vidas que esquecemos de olhar para ele, murmurou para si mesma, segurando uma almofada como se fosse um bote salva-vidas. Era angustiante se dar conta do quanto a vida cotidiana tinha ofuscado o olhar atento que sempre dedicaram ao filho. Mariana, Carlos chamou do fundo da casa, com um tom que fez seu coração acelerar. Você se lembrou de olhar as mensagens dele no celular? Uma pontada de dor a atingiu. Mensagens não lidas. Como se aquelas palavras não ditas pudessem conter segredos mais profundos que toda a verdade revelada naquela conversa. Mariana se levantou e se dirigiu ao quarto de Miguel, cuja porta estava entreaberta, uma luz suave emanando do interior. Com o coração na mão, Mariana entrou. O quarto estava em desordem, reflexo de uma mente confusa, brinquedos espalhados, roupas pelo chão. Ali, entre o caos, ela sentiu a presença de Miguel. A ausência do filho era quase palpável, como um eco de risadas que não mais preenchiam o ar. Com delicadeza, sentou-se na borda da cama, admirando o espaço que um dia fora um refúgio para ele. Não havia apenas uma pilha de deveres escolares. Aquele lugar guardava segredos, esperanças, e agora, um sentimento de solidão. Mariana pegou o celular de Miguel, hesitando diante da tela. O que faria se descobrisse algo que eles não poderiam consertar? Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade a impelia. Com uma respiração profunda, começou a navegar pelas mensagens. De repente, uma notificação surgia na tela. Era uma conversa com um amigo, onde Miguel expressava angústia, desilusão e um desejo profundo de ser ouvido. As palavras cortaram Mariana como facas afiadas, e lágrimas brotaram de seus olhos. Não era apenas a dor da verdade, era a dor de perceber que ele estava lutando com seus próprios demônios. Por que você não me contou isso, meu filho? Pensou, a culpa se solidificando como um peso em seu coração. Carlos entrou no quarto, percebendo que ela havia encontrado algo. O que ele disse? Questionou, a voz carregada de expectativa e medo. Era o momento em que as palavras poderiam construir ou destruir qualquer esperança que ainda restasse. Ele se sente sozinho, Mariana respondeu, a voz engasgada, e tem medo de nos magoar. Ele está guardando tudo isso para si. O olhar de Carlos se escureceu ao ouvir as palavras dela. O que restava a fazer? O silêncio, antes uma proteção, agora parecia um abismo. O peso da realidade os envolvia como um manto, e a questão que se impunha era: como conseguiriam recuperar o relacionamento com Miguel, antes que a distância se tornasse irreversível? Carlos deu um passo adiante, com a expressão de quem estava prestes a fazer uma revelação. Tem uma coisa que eu também nunca contei a você, Mariana. Algo que envolve tudo isso. A pulsação aumentou, e Mariana sentiu a adrenalina escorrer por suas veias. O que mais poderia vir à tona agora? O que mais eles estavam guardando? As sombras do passado estavam voltando, e do que se tratava isso?
ela prendeu a respiração, esperando o que viria a seguir. O futuro que tanto temiam estava prestes a ser moldado por mais uma verdade dolorosa. Carlos hesitou por um momento, como se todas as palavras que guardava tivessem se transformado em pedras pesadas em sua boca. Os olhos de Mariana estavam fixos nele, um misto de preocupação e expectativa. O silêncio se arrastava, e ela sentia que cada segundo que passava era um convite ao desespero. Há meses, eu tenho sentido que algo não está certo, ele finalmente disse, a voz um pouco trêmula. Eu descobri que Miguel estava, bem, ele estava se afastando de mim. E não fazia ideia do quanto essa distância me afetava. Não sou um pai perfeito, mas eu tentei. As palavras se entrelaçavam, e Mariana o escutava atentamente. A revelação de Carlos acentuou a dor que já pulsava em seu peito. Como era possível que ambos estivessem tão distantes um do outro, enquanto a fragilidade de Miguel se tornava cada vez mais visível? Você não é o único, ela respondeu, sentindo um nó na garganta. Eu também não consegui perceber. Estive tão focada em nossos problemas, na minha carreira, e o que mais? O que estou fazendo com a minha vida? Com a vida dele? Carlos a olhou nos olhos, e por um momento, a cumplicidade entre eles voltou a brilhar, mesmo no meio da tempestade. Nós falhamos em ser uma equipe. Cada um enfrentou seus próprios demônios, enquanto Miguel estava lutando sozinho. Ambos sabiam que a situação era delicada, mas havia um esforço genuíno na troca de olhares. Eles precisavam se unir, mas como fazer isso diante de tantas fissuras em suas almas? O tempo parecia correr enquanto a realidade se impunha, e a casa que deveria ser o lar deles se tornava um campo de batalha silencioso. Carlos, precisamos falar diretamente com ele, Mariana disse, sua voz mais firme. A ideia de confrontar Miguel a assombrava, mas a urgência era maior que seu medo. Ele precisa saber que não estamos aqui para julgá-lo. E que estamos prontos para ouvi-lo, de verdade. Carlos concordou, mas havia algo em sua expressão que a fez se preocupar. Eu tenho medo do que podemos encontrar, ele disse. E se ele não nos perdoar? E se toda essa distância for irreparável? Uma onda de tristeza a envolveu. Sabia que a possibilidade de Miguel não perdoá-los era real. Mas a escolha de não tentar seria ainda mais dolorosa. Se não tentarmos, isso já será uma resposta, ela falou suavemente. Vamos ter que enfrentar aquilo que criamos, juntos. Agora ou nunca. Mariana se levantou e, com determinação, decidiu que era hora de ir até Miguel. Carlos a seguiu, um misto de nervosismo e determinação nos passos. Atento ao silêncio do corredor, ele sentiu o peso da expectativa. Quando chegaram à porta do quarto de Miguel, Mariana hesitou. O coração dela pulsava forte como um tambor. Se ele se recusar a nos ouvir? E se ele se afastar ainda mais? Questionou um eco de insegurança. Precisamos estar prontos para qualquer resposta, Carlos respondeu, a coragem alcançando sua voz. Só assim poderemos realmente tentar mudar tudo isso. Eles trocaram um olhar, um entendimento silencioso de que era um risco necessário. Chegaram até a maçaneta e Mariana respirou fundo. Estou pronto, afirmou Carlos. Mas enquanto Mariana estava prestes a abrir a porta, o celular de Miguel apitou novamente. Era uma nova mensagem. Ela hesitou, se perguntando se deveria olhar ou seguir em frente. A certeza de que as palavras do filho poderiam mudar tudo, talvez não apenas a situação deles, mas a percepção que cada um tinha sobre o outro, ganhou voz. Mariana, você vai ver o que ele escreveu? Carlos perguntou, um misto de ansiedade e curiosidade em sua voz. O que Miguel tinha a dizer poderia ser a chave para entender tudo. E sua intuição gritava que a resposta deles estava prestes a ser revelada. Um caminho seguro ou uma queda para o abismo? Mariana engoliu em seco. Eu não sei. A traça do momento sacudiu o ar em torno deles. E a mensagem permaneceu como um convite. O que Miguel revelaria a seguir? Seria a mesma dor ou a possibilidade de cura? E com essa interrogação fervendo em seus corações, a verdadeira conversa ainda estava por vir. Mariana olhou fixamente para a tela do celular. Cada segundo parecia uma eternidade. As várias emoções disputando espaço dentro dela eram avassaladoras. Medo, esperança, dor. Carlos, ao seu lado, sentia o mesmo. Ele tocou o ombro dela, como se pudesse transferir um pouco de coragem. Abre, sussurrou, a voz baixa, mas urgente. Ela hesitou mais uma vez, a palma suando na tela fria do celular. Com um gesto nervoso, tocou na notificação e a mensagem se abriu. As palavras eram simples, mas carregavam um peso imenso. Eu não consigo mais.
Não sei como lidar com tudo isso. Mariana sentiu seu coração afundar. Como Miguel poderia estar tão perdido? As lágrimas brotaram nos olhos dela enquanto as frases passavam como um filme em sua mente. A angústia que ele expressava era uma reflexão direta de suas próprias lutas. Um espelho que refletia o que acontecia em suas vidas. Carlos, percebendo a mudança na expressão dela, se inclinou para ler também. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Cada palavra parecia puxar para a realidade de que, ao invés de estar próximos, eles estavam todos sozinhos em suas batalhas. Mariana respirou fundo. Temos que falar com ele agora, disse, mais para si mesma do que para Carlos. Sem mais delongas, ela abriu a porta do quarto. A atmosfera ali era densa, como se o ar estivesse carregado de não ditos. Miguel, deitado em sua cama, estava com os fones de ouvido e não percebeu de imediato que os pais haviam entrado. Mariana trocou olhares com Carlos, ambos silenciosamente pedindo coragem um ao outro. Ela se aproximou, mas Miguel não prestou atenção. O quarto estava uma bagunça, roupas jogadas pelo chão, o computador ligado e algumas páginas de um diário se espalhadas pela mesa. Tudo parecia um reflexo do que estava se passando dentro dele. Mariana sentiu um aperto no coração ao perceber o quanto seu filho estava lutando. Miguel, disse ela suavemente, tentando não soar intrusiva, podemos falar? Ele se mexeu, retirando um dos fones de ouvido e olhando para a mãe. Os olhos dele tinham uma expressão vaga, como se ele estivesse perdido em um lugar distante. Sobre o que? Respondeu, a voz arrastada. Sobre você, sobre nós. As palavras saíram hesitantes, mas Mariana estava determinada. Estamos preocupados com você. Carlos interveio. Precisamos que você nos diga como está se sentindo. Estamos aqui para ouvir. O silêncio se estendeu, como uma corda esticada prestes a se romper. Miguel finalmente sentou-se, a expressão dele misturando confusão e raiva. E o que vocês sabem sobre como me sinto? Vocês estão ocupados demais com suas próprias vidas para se importarem com a minha. Ele se levantou de repente, a frustração tomando conta do ambiente. Mariana sentiu o golpe. Cada palavra dele era um estalo gelado que cortava suas esperanças de resolução. O que poderia dizer para reverter essa situação? Miguel, nós erramos. Nos afastamos de você. Estamos tentando consertar isso, falou, quase suplicante. Ele a olhou, a respiração pesada. Tentando consertar? Onde vocês estavam quando eu precisava de vocês? A raiva agora pulsava como um tambor no quarto. Carlos, visivelmente abalado, começou a falar. Nós nunca quisemos te deixar assim, e vamos fazer de tudo para mudar. Por favor, Miguel, nos dê uma chance. Queremos entender o que você está passando. Com um gesto brusco, Miguel virou-se para longe, os braços cruzados. Mariana viu como a parede entre eles se ergueu, alta e impenetrável. E enquanto a tensão no ar se tornava quase insustentável, uma nova mensagem apareceu no celular de Miguel. O pequeno bip soou como um sinal de esperança em meio à tempestade. Mas Mariana temia que a mensagem pudesse ser um novo golpe ou, talvez, a resposta que eles tanto precisavam. A pergunta pairou no ar. O que estava escrito dessa vez e o que isso significaria para o futuro deles? Miguel pegou o celular, olhos fixos na tela. O coração de Mariana disparou, uma mistura de expectativa e medo a invadindo. E se aquela mensagem fosse a chave para entender o que estava acontecendo com ele? Ou, talvez, outra porta para a dor? Miguel, espera. Carlos tentou intervir, mas o filho, em um movimento rápido, já estava se afastando. Clicou a mensagem para abrir, claramente absorto no que estava lendo. Era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. Mariana e Carlos trocaram olhares preocupados. Sem pensar duas vezes, Mariana se aproximou de Miguel, ansiosa. O que diz? A voz saiu quase num sussurro, carregando um peso que mal poderia suportar. Ele não olhou para os pais, a não ser que sentisse a pressão da pergunta no ar. Semanas de silêncio, de uma verdadeira batalha interna ignorada, agora se manifestavam em um momento tenso. Finalmente, Miguel soltou um suspiro frustrado e leu a mensagem em voz alta. Se não se importa, eu só queria que você soubesse que não está sozinho. Os olhos de Miguel brilharam, mas não de alegria. Era uma mistura de tristeza e desespero. Carol, ele murmurou, como se o nome dela fosse o eco de sua dor. Mariana já havia percebido a importância da jovem na vida do filho, mas nunca imaginou que a conexão com ela poderia ser tão profunda. O que aconteceu com ela? Perguntou Carlos, quase temendo a resposta.
A expressão de Miguel ficou ainda mais fechada. Ela não suporta mais. Está indo embora da cidade. A frase saiu de sua boca como um golpe, e Mariana sentiu como se uma lâmina houvesse cortado o ar entre eles. Ali estava, novamente, a sensação de impotência. Miguel, você precisa conversar com ela, Mariana começou, mas ele a interrompeu. Falar com Carol? Sobre o quê? Que estou me perdendo a cada dia. Que eu não consigo mais ser eu mesmo. A raiva enchia a sala, como um furacão prestes a explodir. Cada palavra penetrava o coração dela como uma flecha envenenada. Carlos, ainda tentando manter a calma, olhou diretamente para o filho. Nós queremos ajudar, Miguel. Podemos fazer isso juntos. Vamos encontrar um jeito de você falar com ela. Isso é importante para você, não é? A expressão de Miguel se desfez um pouco, revelando um breve vislumbre de confusão e vulnerabilidade. É? Talvez. Mas e vocês? Como querem que eu fale com alguém se vocês nem mesmo conseguem ouvir o que estou dizendo? O silêncio seguinte foi pesado, como se alguém tivesse colocado chumbo nas palavras. Mariana sentiu um nó na garganta, a própria dor do filho retornando para ela. Você é tudo o que temos, Miguel. Por favor, não desista de nós. Sua dor não precisa ser enfrentada sozinho. Ela se lembrou da última vez que rira com ele, das músicas que ouviam juntos e das piadas que faziam. Havia um tempo em que tudo parecia mais fácil. Mas agora, estar ali a fez perceber que o abrigo que costumava ser sua casa se transformava em um campo de batalha. Miguel olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Mas e se eu não souber como voltar? A cada dia que passa, essa parte de mim simplesmente desaparece. A resposta de Mariana estalou como um foguete em seu peito. Então vamos descobrir juntos. E enquanto o clima mudava, as nuvens pesadas começavam a se dissipar. Mariana viu um leve sinal de esperança nos olhos de Miguel. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais, seu celular vibrou novamente. Uma terceira mensagem iluminou o quarto como um relâmpago, e a pergunta ficou pairando entre eles. O que mais Miguel ainda guardava, e como isso mudaria tudo? Mariana sentiu a tensão na sala crescer, como se a essência do mundo estivesse concentrada naquele momento, prestes a se quebrar ou a renascer. Ela olhou para Miguel, seu filho amado, que parecia pequeno sob o peso de tantas emoções. O que diz a mensagem, Miguel? O olhar dela era um pedido silencioso, uma súplica por respostas. Miguel hesitou antes de abrir a mensagem, e nesse instante, o silêncio era ensurdecedor. Ele passou os dedos pela tela, e a expressão dele alternava entre medo e curiosidade. É da Carol. Ela disse que ainda está aqui, mas que está confusa, que não sabe como ajudar. As palavras saíram em um sussurro, e Mariana viu a fragilidade da confiança dele se formando lentamente. A luz que emanava do celular iluminou o rosto de Miguel, e de repente, o peso dos últimos meses começou a se dissipar. Ela quer saber se você está bem, Miguel. Quer encontrar uma forma de se falar, Carlos falou, tentando aproximar o filho deles, buscando um fio de esperança. Por que ela se preocupa comigo? Eu sou só um fardo, Miguel respondeu, a dor explícita em sua voz. Mariana não suportava ouvir a insegurança do filho. Era uma facada em seu coração. Não, não diga isso. Você não é um fardo. Você é mais do que imagina. É querido, amado, ela disse, aproximando-se dele, envolvendo-o em um abraço apertado. Ele ficou estático no começo, mas logo os braços dele envolveram a mãe, e as lágrimas começaram a fluir. As emoções, antes reprimidas, agora manifestavam-se como uma torrente, tanto de alívio quanto de dor. Mãe, eu só queria que tudo fosse mais fácil, murmurou Miguel entre soluços. Mariana olhou para Carlos, um olhar que carregava a mensagem de que eles estavam juntos nessa luta. Então vamos tornar isso mais fácil, Miguel. Vamos trabalhar nisso, juntos. Você pode falar com a Carol. Vamos ajudar um ao outro, Carlos afirmou, sentando-se ao lado deles, tocando o ombro do filho com ternura. Após alguns momentos, cada um em seu silêncio interno, Miguel olhou nos olhos dos pais. E se a gente falhar de novo? E se eu não conseguir ser quem eu era? A preocupação transparecia em sua voz. Vamos nos comprometer a ouvir você, sem julgamentos. Você não precisa ser quem era, você pode ser quem você quiser ser. E vamos passar por isso juntos, Mariana respondeu, o coração elevado pela crescente conexão familiar. O telefone de Miguel apitou de novo, e desta vez, houve um brilho nos olhos dele. Ela respondeu. Ele olhou ansiosamente para a tela, com uma expectativa rejuvenescida. Ela disse que estava preocupada, que sente sua falta e que quer ajudá-lo.
O sorriso de Miguel era um raio de sol em meio à tempestade, e o peso da angústia parecia leve, se desfazendo. Carlos sorriu, um sorriso genuíno, finalmente sentindo-se conectado ao filho. Então o primeiro passo é responder. Diga a ela como se sente, o que você deseja. Você pode começar por hoje, Miguel. Mariana se sentiu envolvida por uma onda de esperança. Sim. E depois que você falar com a Carol, podemos todos sentar juntos e conversar mais sobre como nos ajudarmos. Não deve ser só você enfrentando isso sozinho. Nós estamos aqui para você. Miguel começou a digitar, e os pais se uniram, envoltos em um abraço protetor. A sensação de unidade começou a fluir, atravessando as fissuras que por tanto tempo se formaram. Mariana sentiu seu coração aquecer ao perceber que, juntos, estavam reconstruindo a ponte quebrada entre eles. As horas passaram, mas para Mariana, era como se os minutos se estivessem fundindo em um momento eterno. As trocas de mensagens entre Miguel e Carol eram o primeiro sinal de cura. Logo, Miguel levantou a cabeça e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Ela vai vir até aqui, e quer saber se pode trazer algumas coisas que eu deixei na casa dela, disse Miguel, a voz carregada de alegria e expectativa. Mariana sentiu um nó se desfazer em seu peito. A vida estava retornando, a risa, a conexão. Isso é ótimo. Vamos lidar com isso juntos, disse Carlos, enquanto se virou para a janela. Era como se o sol, que, por tanto tempo estivera encoberto por nuvens pesadas, finalmente começasse a brilhar. A conversa contínua se transformou em um ambiente cheio de risadas e promessas de novos começos. Nos dias que se seguiram, com a ajuda da professora e de Carol, Mariana e Carlos aprenderam a abrir espaço para Miguel a escutar, a perguntar, a acolher. Juntos, eles enfrentaram os temores que por tanto tempo os mantiveram separados. Mariana compreendeu que o caminho seria um processo diário e que, com cada passo, poderiam encontrar não apenas a cura individual, mas também uma nova versão de amor e família. Na penumbra do passado, ao invés da escuridão, agora havia uma luz. Mariana aprendeu que a dor poderia ser transformada e que a verdadeira força está em enfrentar o que parece impossível. O que acham se formarmos um círculo de mãe e filho, todos os domingos? Miguel sugeriu 1 mês depois, um novo brilho nos olhos. Isso é uma ideia maravilhosa. Carlos respondeu, orgulhoso de ver o filho florescer. E novamente a casa ecoou com risadas. Mariana observava, com o coração cheio, sabendo que o amor deles poderia curar, e que nenhuma verdade a ser revelada ultrapassaria a força que compartilhar a dor e a alegria construíra. Era uma nova era. Uma nova chance. A vida seguiu, mais vibrante e verdadeira, conectando-os mais ainda. E assim, davam o passo adiante, juntos. Agora, se você chegou até aqui e ficou emocionado com essa jornada de transformação e redescoberta, eu preciso que você faça algo importante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais que vêm por aí. Você tem que deixar um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias como essa cheguem a quem também precisa de esperança e conexão. Comente suas reações e teorias sobre esse final e o que mais poderia acontecer com Mariana, Carlos e Miguel. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa emocionante conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.